Finn é só mais um garoto normal, tocando a sua flauta no campo com seu cachorro Jake. Um cachorro normal apesar da sua cor. A mãe dele chama ele, dizendo que ele teria que vender a mula da família pelo maior preço possível. Finn, que ama Bartran, o nome da mula, diz que não pode vender ele, mas logo muda de ideia quando sua mãe diz que a gangue do destino tá do lado de fora da casa dele, batendo no pai dele. Essa é a realidade mais triste já mostrada em Hora de Aventura, uma realidade completamente normal sem poderes. Finn não é um herói, Jake não é um cão mágico, Rei Gelado tá morto depois da guerra. Tudo isso acontece depois de um pedido do Finn pro Prismo, um pedido que poderia salvar todos da maldade do Lich. Mas antes de contar mais sobre essa realidade brutal e triste em que o Finn vive agora, deixa eu explicar como tudo aconteceu. Voltando a alguns dias, vemos que o Finn teve um sonho onde o Billy morre. O Finn vai verificar, mas ele ainda está lá de pé, nada aconteceu com ele. Apesar daquele sonho ser realmente real, a coruja cósmica apareceu nele. Finn conta a história pro Billy e ele aparentemente entende o que tá acontecendo e convida Finn para a missão mais importante da vida dele: deter o Lich de uma vez por todas. A missão é pegar todas as joias das princesas durante a noite para colocar no Enchiridion, um livro mágico. Girando a espada da capa do livro, saem hologramas de todos os planetas conhecidos naquele universo, que para acessar eles você teria que usar um item de muito poder para criar um portal. Esse portal pode ser criado com o Enchiridion. O Billy iria atacar o Lich nesse portal. No processo do roubo da joia da princesa Jujuba, ela entende o que tá acontecendo e avisa o Finn que não tinha percebido. Esse não é o Billy, é o Lich. O sonho dele era real, igual eu disse, mas já tinha acontecido, não era uma previsão. Ele só acredita quando o Lich se revela com metade do crânio pra fora. O Finn entra na dimensão escura do Lich e conversa com ele. Lich precisa do Enchiridion, mas o Finn não vai entregar, então ele quebra pensando que iria dar um fim naquilo tudo. Quebrando o livro, apenas abre-se o portal. O Lich enganou o Finn, ele precisava que o Finn quebrasse justamente porque não tinha força naquele corpo morto do Billy. Lich agora vai entrar pelo portal, mesmo que isso, de acordo com a Jujuba, significasse o fim de todo aquele mundo que a gente conhece. Jake não consegue parar ele, mas no processo acaba indo junto com o Finn. Chegando na sala do tempo do Prismo, onde ele fez o desejo que desencadeou toda essa realidade do início, vendo que o Lich já tinha passado ali e feito um pedido, o Finn pensa e pede pro Lich nunca existir, justamente aí gerando essa realidade paralela. Voltando pro fim dessa segunda realidade, a gente vê que ele não quer vender a mula, procurando um item de mais valor para vender no lugar. Ele acha a coroa do Rei Gelado em uma caverna, junto com seu esqueleto e uma bomba congelada. Uma moça muito velha aparece dizendo que o Simon não merecia tudo isso. Ele se sacrificou na guerra para congelar uma bomba que encheria o mundo de mutagênicos, mas no processo foi esmagado pela bomba até a morte. E até os dias atuais, essa bomba ainda funciona, ela só espera pronta para explodir. Essa velha tá aí há mais de 1000 anos protegendo a coroa e a bomba. E se você não percebeu, essa é a Marceline desse mundo. A arma dela não funciona e o Finn pega a coroa de qualquer jeito. Ele tenta vender a coroa no comércio, mas a gangue do destino rouba ela. E além de roubar a coroa, ainda rouba a mula. O Finn se revolta com um deles batendo na Marceline e se revolta finalmente contra ele junto com a ajuda daquele comércio. O Finn promete para Marceline recuperar a coroa e recebe uma lâmina pro seu braço mecânico, justamente para ajudar na luta. Finn toma coragem e invade a mansão da trupe do destino, luta um pouco com o destino, pega a coroa de volta e em uma conversa com o destino, ele vê que para ele nada importa mais, agora que eles estavam queimando a vila. O Finn corre para ajudar todo mundo, mas logo se vira a atenção pro problema principal. A gangue do destino tá vindo pra casa dele para queimar tudo lá. Com a ajuda do Bartran, ele chega e lá vê que seu irmão pequeno, sua mãe, seu pai estavam em meio a chamas, sem mais o que poder fazer. Ele coloca a coroa, mesmo com a Marceline falando para ele não fazer aquilo. Ele começa a ficar louco pelo poder da coroa, congela a casa dele, começa a soltar raios de gelo aleatoriamente, acertando várias vezes onde estaria a bomba. A Marceline avisa que mais uma pancada a bomba explodiria, mas o Finn, louco de poder com a coroa na cabeça, não pensa em mais nada, e a bomba explode. Vendo o que ele causou e ouvindo os gritos do seu irmão mais novo, ele volta à consciência por alguns instantes. Ele fala pra família dele que não era pra nada disso tá acontecendo. Ele bota a família dele em cima do Bartran e manda eles pro mais longe possível. Vendo o que ele criou e o que ele se tornou naquele mundo apodrecido pela bomba, ele enlouquece de novo, soltando a trupe do destino de blocos de gelo e deixando o destino em um bloco lá, onde ele fala que ele é o braço da destruição e a mão da loucura. Ele que causou aquilo tudo, mas ele ouve o latido do Jake perto da explosão da bomba. Lá estava ele e o esqueleto da Marceline. Jake estava infectado pela maldade do Lich, virando quase um demônio. O Jake começa a seguir o Finn, tentando pegar a coroa, enquanto vira um Lich por completo, terminando com o crânio dele. E assim acaba essa realidade,
com a luta entre Finn e Jake. Quem imaginaria isso vendo o desenho original, né? Mas antes, por que essa realidade acaba exatamente aí? Eu não te falei isso, mas na sala do Prisma, desde o começo, o Jake tava lá também, sendo que ele tinha um desejo igual ao Finn teve. Os dois tinham desejos diferentes, mas ele não se ligava que ele podia usar esse desejo dele pra salvar o Finn. E o Prisma, com pena do Jake, começa a conversar com ele, dá um sanduíche pra ele, né? Já que quando ele perguntou o que o Jake queria, né? Ele falou um sanduíche só. Tipo, foda-se o Finn, eu quero um sanduíche. E o Prisma não entendeu nada, tá ligado? Ele achou que o Jake já ia salvar o Finn direto. Mas até o Prisma mostrar a realidade do Finn pra uma TV interdimensional, o Jake não tava se ligando e ficou lá fazendo o beatbox na jacuzzi do Prisma. Aí quando ele vê esse final aí triste, né, que eu falei do Jake virando Lich, o Jake da nossa realidade, ele percebe, né, e faz o pedido. Apesar dele ter feito o pedido da forma mais burra possível, né? Porque já que você não sabe, né, eu presumo que você não saiba, o Prisma, como o Senhor do Tempo, ele pode te conceder um desejo, mas esses desejos são daquele clássico de dar certo da forma errada, tá ligado? Você pede um negócio, ele te dá aquele negócio, mas de uma forma meio esquisita, tá ligado? Você pede uma coisa e ele te dá outra que se encaixa no que você pediu. O exemplo que o Prisma dá mesmo nesse episódio é que assim, se você pede uma massagem, ele pode colocar um urso fazendo uma massagem pra você. Você tem que ser específico nesses pedidos. Aí o Prisma tem que ficar uns 10 minutos tentando falar pro Jake o que ele tem que desejar. O Prisma tem que soletrar pro Jake, tá ligado? O que ele tem que pedir. Que no caso é pro desejo do Lich e levar eles pra casa. Tipo assim, ele pede pro desejo do Lich mudar e não pro Lich parar de existir igual o Finn pediu, acabando com aquele ciclo temporal. Se não fosse pelo Prisma, ia ter tipo um paradoxo ali, porque o Jake ia pedir pro Finn ficar bem e pô, é muito subjetivo isso, alguma coisa ia acontecer que ia ficar reiniciando tudo isso daí. E eu não vou mentir, eu acho genial o Jake sendo burro nessa parte só pro Finn ficar mais tempo lá naquela realidade pra eles contarem mais a história. Eu rachei de rir quando o Prisma pergunta qual o desejo dele, tá ligado? E ele fala um sanduíche, aí o Prisma até acha estranho e fala assim, só um sanduíche? Você vai me pedir, tá ligado? Você pode pedir qualquer coisa. E você me pede só um sanduíche? Você é louco, o Jake é bom demais, mano. Melhor personagem. No fim, deu pra ver que o Lich é um mal necessário nesse mundo, né? Sem ele, a realidade é até pior do que já era. Muito brutal essa realidade secundária do Finn sendo humano. Eu queria ver mais dessa realidade. É muito massa o Rei Gelado nessa realidade não ter ficado completamente maluco, e sim ter utilizado de forma boa os poderes da coroa e ter ajudado o mundo a não ser destruído. Dá pra ver que a coroa realmente deixa as pessoas malucas e se adora também, igual ele fez com o Finn. E no geral, esses 3 episódios que contam a história que eu resumi são muito bons, porque são 3 episódios mesmo, são o final da 4ª temporada, né, e o começo da 5ª. Por hoje é isso e tamo junto, até o próximo vídeo.